Em torno do dia 13, o blastocisto estará firmemente implantado no endométrio. Nesse vídeo, serão feitos cortes sagitais através de cada parte constituinte, um após o outro. O mais externo é o sincício trofoblasto, que secreta o beta-HCG que detectamos nos testes de gravidez. O próximo é o citotrofoblasto, seguido por mesoderma extraembrionário, dentro do qual está um espaço conhecido como cavidade coriônica. Situado nessa cavidade e também rodeado por mesoderma extraembrionário está o embrião em desenvolvimento, cujas partes discutiremos a seguir. O epiblasto se situa sobre o hipoblasto e juntos são conhecidos como disco bilaminar. Células do hipoblasto se estendem para formar um espaço denominado de saco vitelino. Nesse estágio, o epiblasto se desenvolveu e a cavidade amniótica se formou. Vamos remover os elementos externos para dar uma olhada mais próxima no disco bilaminar. Na cavidade cranial do hipoblasto encontra-se a placa pré-cordal, uma área na qual as células colunares estão presentes. Essa estrutura representa um marcador da região cranial dos embriões. O ponto final da gastrulação é a formação de um disco trilaminar composto de ectoderma, mesoderma e endoderma. As células que compõem essas camadas já foram todas do epiblasto. Essa transição é alcançada da seguinte forma: células do epiblasto migram para dentro e para baixo, e então se diferenciam de ambos os lados. Essa passagem contínua se assemelha como cachoeiras simétricas. Para ficar claro, são as células em deslocamento que produzem essa forma, como mostrado aqui. Macroscopicamente, isso cria um sulco visível na superfície do epiblasto, conhecido como linha primitiva. Sua presença marca o início da gastrulação. Na extremidade cranial da linha primitiva, as células estão migrando densamente, formando esta depressão circular conhecida como nó primitivo. À medida que o embrião cresce, mais células migram e a linha primitiva se alonga, de modo que se diferenciam em endoderma. Neste local, as células do hipoblasto eventualmente são substituídas por completo. Células que permanecem na camada superior se diferenciam em ectoderma. Células que se diferenciam em mesoderma forçaram seu caminho entre essas duas camadas por volta do dia 16. As células que migram através da área conhecida como nó primitivo começam a formar uma haste oca que se curva em direção à extremidade cranial do embrião e se estende em direção à placa pró-caudal e é conhecida como o processo noto-cordal. Nós faremos um corte coronal agora. Vemos a haste oca e se movermos através dela agora, também veremos sua conexão com o nó primitivo. Conforme o processo noto-cordal cresce, o embrião continua a crescer em todas as dimensões. Em torno do dia 18, o processo noto-cordal se funde com o endoderma, agora conhecido como placa noto-cordal, sendo contínua com o nó primitivo.
Isso agora permite a passagem livre entre a cavidade amniótica e o saco vitelino. Vamos dar uma olhada para compreender melhor esse processo. Começando no nó primitivo, estamos olhando através do que é conhecido como canal neuroentérico, e o espaço para onde estamos olhando é o saco vitelino. Sugere-se que essa breve comunicação entre a cavidade amniótica e o saco vitelino permite o equilíbrio da pressão entre as duas cavidades do embrião inicial. Uma vez que o equilíbrio entre as duas cavidades seja alcançado, as duas bordas da placa notocordal se deslocam, uma em direção à outra, se fundindo e formando uma haste sólida, a notocorda. A notocorda é o centro de sinalização do esqueleto axial do embrião em desenvolvimento. Nesse estágio, o mesoderma intraembrionário preenche quase todo o espaço entre o ectoderma e o endoderma, mas está ausente na região da membrana orofaríngea, localizada onde antes estava a placa pré-cordal e na região da membrana cloacal. Nessas duas regiões, o ectoderma e o endoderma estão intimamente ligados. O processo de gastrulação se conclui com a mudança de um disco embrionário bilaminar para um disco trilaminar. Inscreva-se para mais vídeos simplificando esse tópico completo. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez.